dificuldades legais e do mercado de trabalho, muitas mulheres passam por desafios emocionais e psicológicos durante o período gestacional, ou até mesmo no processo de adoção. Você sabia que a legislação trabalhista prevê direitos específicos para amparar essas mulheres nesse momento tão delicado? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje, para falar sobre o nosso assunto, eu converso com Michele Ferreira. Ela que é advogada trabalhista. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui presente hoje para a gente falar de um tema tão importante como esse, né? Antes da gente conversar um pouquinho sobre os direitos, né, da mulher gestante, eu gostaria de conhecer um pouquinho da tua história. Eu sei que você é advogada trabalhista e tem todo esse estudo e essa dedicação a essa causa, né? Sim, eu sou advogada trabalhista, atuo há mais de 7 anos já no mercado e sempre, desde a faculdade até a minha formação, passei na OAB e comecei a atuar, sempre a minha dedicação foi ao direito do trabalhador, foi ao direito trabalhista. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Roraima e aí no nosso escritório, a gente tem a atuação de vários ramos e eu sou especialista nessa área, né, no direito do trabalho especificamente. E hoje a gente vai falar sobre essa questão da gestante. Essa é uma demanda que cresce no estado de Roraima? Qual é a tua avaliação? Sim, a gente sabe que é um tema muito polêmico, é um tema que traz desconhecimento tanto para empregados quanto para empregadores, e hoje a gente encontra uma busca imensa dentro do nosso escritório, porque muitas gestantes não sabem até onde vai o seu direito e quando aquela estabilidade, por exemplo, pode ser requerida. Então, muitas gestantes deixam de ter o seu direito por falta de informação, entendeu? E muitos empregadores também, às vezes, mantêm uma gestante no seu quadro por falta de informação. Então, a gente está aqui justamente para informar. Então, se você está com dúvidas sobre esse assunto, fica com a gente, porque o bate-papo começa agora justamente para pontuar esses direitos e diferenciar e tirar muitas dúvidas. Agora, Michele, eu sei que teve uma mudança na lei bem recente e isso gerou ainda mais dúvidas. O que a gente pode pontuar? Bom, as mudanças que a gente teve em relação à empregada gestante, a mais importante que a gente pode pontuar hoje é em relação à insalubridade. A lei, antigamente, ela não permitia que a gestante trabalhasse em um ambiente insalubre. Por quê? Porque a insalubridade pode trazer danos futuros, né? E quando a gente fala em gestante, a gente está resguardando não o direito só da empregada, mas daquele que está por vir, né? Do nascituro. Então, nos casos, após a nossa atualização da legislação, a gente pôde fazer com que aquela empregada gestante permaneça laborando em um trabalho que tenha insalubridade. Mas aí a gente tem alguns pontos. Quando se fala em insalubridade grave, não é permitido. Quando se fala em insalubridade média ou mínima, aí a gente consegue, sim, em alguns casos, permitir que ela continue naquele exercício daquela função, desde que com o aval do seu médico. Então, o médico precisa determinar, por meio de um documento, que ela pode, sim, exercer aquela função. Quando a gente falava que a gestante não podia exercer uma função onde ela teria aquele adicional de insalubridade, ela teria um ambiente insalubre para prestar aquele serviço, a gente tirava ali, por exemplo, uma médica que está dentro do HGR, a gente dá o exemplo aqui do nosso Hospital Geral de Roraima, ela trabalha dentro de um hospital que é um ambiente insalubre, então a gente tirava a possibilidade dela estar laborando dentro do que ela se formou. A lei veio para transformar isso, mudando dessa forma e possibilitando que ela possa, sim, exercer, mas num ambiente que não seja uma insalubridade tão alta. Entendi. E sempre com melhor resguardo e ali o aval do seu médico. É sempre com a intenção de proteger a mãe e a criança também, né? O neném. Eu li um pouquinho antes sobre o assunto. Claro que é um assunto, assim, com muitas vertentes. E algo que chamou muita minha atenção é a questão de não ser permitido solicitar o exame médico para comprovar que a mulher está gestante.
Isso. Não, isso aí é uma tecla que a gente bate muito. As empresas, elas querem se blindar, por exemplo, de uma empregada gestante por não entender como funciona você ter uma empregada gestante, e esse é um pedido que acontece. Antigamente, era corriqueiro, era normal você fazer esse pedido, e a lei, ela não impedia. Então, isso acontecia e era normal, era tranquilo. Hoje, a lei veda. Então, se você vai contratar uma mulher, e aí aquela mulher, você exige aquele exame de gravidez, e aí detecta a gravidez, e você não contrata, isso gera uma indenização para aquela mulher, uma indenização por danos morais. Então, ela pode pleitear junto à Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ela não foi contratada de forma discriminatória, simplesmente pelo fato de estar grávida. E a gente sabe que hoje, gravidez não é doença. Entendeu? Então, uma mulher gestante, ela pode sim exercer qualquer função, desde que em suas possibilidades. Eu vi também que existe uma questão ali também da mulher informar, mas por questão mesmo de comunicação, de boa comunicação entre a empresa e a pessoa que está sendo contratada. Seria mais ou menos isso? Ela pode informar, mas hoje em dia as mulheres, elas evitam falar justamente para que não haja a não contratação. Mas ela não é obrigada a comunicar, a obrigação se dá a partir do momento da concessão para que a empresa entenda que aquela funcionária está na estabilidade, entendeu? Mas ela não obriga que antes da contratação ela precise falar. É uma coisa íntima da pessoa, né? Então ela não precisa levar para aquela contratação. E o exame é completamente abusivo e inviável. Então, vamos lá. Estou gestante. Em que momento eu passo a ter direitos? Quais são os prazos? E quais são realmente os meus direitos? Tá. A empregada gestante, ela adquire direito ao que a gente fala de estabilidade provisória. O que é a estabilidade provisória? É um período que ela vai adquirir que ela não pode ser demitida. Por justa causa. Sem justa causa, ela não pode ser demitida de jeito nenhum. Por justa causa, ela pode ser demitida. Então, essa estabilidade se dá início da concepção. Eu, por exemplo, dou meu exemplo sempre assim, quando a gente vai falar nas universidades, vai falar sobre o tema, eu sempre dou meu exemplo. Eu descobri minha gestação com 6 meses. Então, se eu tivesse como funcionária, eu estaria numa estabilidade, mas talvez eu nem soubesse daquela estabilidade e o meu contrato nesse período eu poderia ter sido demitida sem justa causa. E aí, o que acontece nesses casos? Como eu estou em período de estabilidade e descobri com 6 meses, eu tenho que retornar lá na empresa e falar, empregador, eu tô grávida. E a obrigação do empregador é me voltar ao quadro de funcionários. Olha, gente, vamos ficar atenta. Sim, e é muito importante saber que essa estabilidade se inicia com a concepção, entendeu? Então, quando você faz o exame gestacional, você vai ter lá que você engravidou provavelmente na data tal, e ela termina 5 meses após o parto. Então, muitas pessoas, elas se confundem que a estabilidade da gestante, ela se dá até 120 dias. Isso é licença maternidade. A estabilidade é 5 meses, ou seja, acaba o período de licença maternidade, ela retorna ao trabalho e 1 mês após é que ela pode ser demitida, entendeu? A gente sabe que isso também é o que está na lei, mas dependendo do local, do ambiente de trabalho, da pessoa que está contratando, isso pode mudar. Não é verdade? Sim. Tem algumas pessoas que ganham até um pouquinho mais desse período. Agora você deu muita ênfase, destacou de fato essa questão da demissão por justa causa, né? Mas pode acontecer do empregador buscar ali uma forma e a mulher sentir que tá puxando e também entrar com algum recurso? Sim, hoje a gente sabe que existem empresas muito legais que seguem a lei, mas existem empresas que realmente, quando encontram uma empregada gestante, ela se torna o alvo daquela empresa. Então, quando ela precisa sair para fazer um exame médico, fazer um exame de sangue, então tudo aquilo ali gera motivo para ela ser o alvo dentro daquela empresa. E essa perseguição a gente classifica como assédio moral. E ela pode, sim, buscar um advogado trabalhista especializado, da confiança dela, e requerer os seus direitos. Aquela empresa, ela não pode fazer de forma alguma qualquer ato discriminatório por conta da gestação. Agora sim, quando a gente fala em demissão, essa empregada também não pode sair fazendo o que ela quer da vida. Ela tem os seus limites. Então, assim, quais seriam esses limites? O que a gente pode destacar?
Assim como qualquer empregado, ele tem que seguir as regras da empresa. Toda empresa possui um regimento interno. Se não tem, deveria ter. E aí, aquelas regras precisam ser seguidas. Então, ela não pode começar a faltar sem informar. Se ela vai numa consulta médica, o médico vai dar o atestado, ela vai apresentar na empresa. Existem casos que a gente pega no escritório, por exemplo, que a empresa fala, eu não sei o que fazer com a minha gestante. Ela vai na consulta médica na segunda e ela só volta na outra segunda. Nossa. E o atestado é de um dia só. Então, assim, ela tem os direitos, mas ela também tem os deveres. Ela precisa exercer a função dela. E aí, se o atestado dela é de um dia, a falta é de um dia. Se ela faltou a semana inteira, aí a gente vai começar a apresentar algumas punições para aquela empregada. E a somatória dessas punições gera a demissão por justa causa, o que é permitido. Perfeito. Agora, o que a gente pode destacar sobre os intervalos para a amamentação? A gente sabe que tem ali, principalmente o recém-nascido, ali nos primeiros até o 6º mês. Como é que funciona? Uma cor pode ser de acordo com a vontade das partes, mas o que a gente entende é que ela precisa de 2 intervalos por dia, de 30 minutos. O horário do intervalo pode ser decidido entre ela e o empregador, mas esse horário tem que acontecer, até porque a gente sabe que a amamentação é muito importante nos 6 primeiros meses. Então, até o 6º mês, ela tem esse direito de amamentar e parar aqueles 30 minutinhos, 2 intervalos ao dia. Perfeito, então anota aí, gente. E troca de função temporária, também é possível? É legal? Sim, no caso da insalubridade, a gente consegue ver esse ponto. Se ela está no local insalubre, que ela exercia aquela função, não pode mais, ela vai ser realocada. Ou colocada numa administração, ou colocada num local que não traga esse prejuízo para a saúde. Ela pode sim. Às vezes acontece, por exemplo, a gente tem um exemplo no escritório que a cliente era uma repositora. E aí, ela, com o tempo, já com 7 meses, você não consegue mais fazer reposição de produtos, pegar caixa pesada, né? Se você tiver uma gravidez um pouco mais delicada. E aí, sim, ela é mandada para um outro setor para fazer uma outra atividade que não traga prejuízo para a saúde dela e do bebê. Mas isso é a gestante que tem que solicitar, tem que ir junto ao RH? Isso. Ou o RH que tem que se atentar e tá ali? Como é que funciona isso? O ideal é que o RH fique atento, mas é uma obrigação da gestante informar aquela situação, né? A necessidade dela. Exatamente. Ela informa ao médico dela, o médico, por meio de um laudo, envia para ela apresenta no RH e eles fazem essa modificação de função. Perfeito. Então, anota aí, gente. E quais são os direitos no caso da mãe adotiva? O que muda? Permanece os mesmos direitos? Como é que funciona? Bom, no caso da mãe adotiva, né, a gente não tem a estabilidade, mas a gente tem a licença maternidade, de 120 dias. Se o meu bebê eu adotei um bebê de 6 meses, eu tenho direito a 120 dias. Mas eu adotei uma criança de 10 anos, é 120 dias. O prazo de 120 dias é para que você consiga adaptar aquela criança à nova realidade. E assim como no caso da mãe gestante, que o prazo começa a contar do parto, ou da alta médica, né, se tiver alguma intercorrência, da adoção é a partir da decisão judicial, que determinou que aquela adoção foi concluída. Aí começa a contar os 120 dias. Mesmo em caso de adoção tardia, quando a criança tem mais de 1 ano? Sim, é 120 dias de 1 ano até 12 anos. Passou de 12 anos e isso já não tem o direito, né? São direitos oferecidos às crianças, né? Às mães que adotam crianças. Perfeito, gente. Gerar, com certeza, uma nova vida tem muitos benefícios para a vida toda e a gente tem mesmo que buscar os direitos. Agora você, no início da nossa conversa, falou sobre a questão dos direitos do empregador, né? O que a gente pode destacar para eles também? Uma dica, né, que eu digo que eu deixo muito para as empresas é que, assim, o pedido de teste de gravidez na contratação é proibida, mas na demissão deveria ser obrigatório. Porque se às vezes a mulher não sabe que está grávida e naquele exame demissional você pede aquele teste e detecta que ela está grávida, você suspende aquela demissão. E aí, evita dor de cabeça, exatamente, né? Exatamente, porque se você demite, o período de estabilidade, quando ela ficou fora da empresa, ela demanda, você vai ter que pagar. Então, é um salário que você vai ter que pagar enquanto ela tiver. Então, se o processo, às vezes acontece lá no escritório do nosso processo, demorar o período que a mulher já até teve o bebê.
E a empresa, em vez de ter voltado ela para o quadro, ter aquela funcionária, não, ele vai ter que pagar todos os salários daquela estabilidade. Agora me surgiu uma dúvida. Existe um período para eu recorrer? Por exemplo, eu não tinha conhecimento que eu tinha esse direito. Aí eu fui demitida. Até quando eu posso buscar os meus direitos? Ações trabalhistas se dão até 2 anos após a sua saída, o fim do seu contrato. Tá? Mas existem algumas decisões que a gente verifica que você também não pode. Por exemplo, eu fui demitida e aí eu descobri 2 meses depois, mas aí eu não falei nada para que, ao invés de eu voltar ao quadro, eu quero só a indenização. Entendeu? Então, aí a gente fala que a gente está ali diante de uma má-fé. E essa má-fé, às vezes, não é reconhecida no judiciário. Então, assim, saiu, teve ciência da sua gestação, volte ao trabalho. Porque em 2 anos não é possível que você não tenha ciência e tenha tido bebê. Sim. Né? Então, assim, o mais breve possível que você tenha essa informação, informe a empresa de forma documentada, que você consiga comprovar, se lá na frente não tiver o retorno de forma automática, lá na frente, numa ação judicial, você consegue comprovar que você informou a empresa, que você solicitou o retorno e mesmo assim não houve. E aí você consegue a sua indenização. Agora você informou a gente que você é especialista na CLT. Mas a gente pode destacar algum direito específico para quem é MEI, por exemplo? Sim, tanto MEI quanto as funcionárias de empresa pública, né? No caso, município, eles têm também os seus direitos. A MEI, se ela tiver a colaboração e tiver o que a gente chama de tempo de gozo, né? Ela vai ter direito ao salário maternidade. Ou seja, ela vai pegar a certidão de nascimento e todos os documentos pessoais, levar no próprio INSS ou procurar um advogado especialista e dar entrada ao pedido de licença maternidade. E ela vai receber os 120 dias pelo INSS. Porque o que muitos não sabem é que esse pagamento não é feito pela empresa, é feito pelo INSS. Entendeu? Para que a empresa não tenha esse prejuízo, né? Que ela não precise pagar 2 funcionários. Então, durante o período de licença, o INSS paga a empregada gestante e a empresa paga a substituta. Por isso que é importante também sempre estar de olho ali para ver se a empresa está fazendo o direcionamento dos impostos? Sim, isso é muito importante, porque se você não tiver em dia com o INSS, nem naquele período de gozo, você acaba perdendo um direito, né? E aí vai precisar judicializar, é o que demora e você não vai ter aquele retorno imediato, que é a necessidade que a gestante tem. Lembrando também que as desempregadas, dependendo do período em que foi a última contribuição, elas também têm direito à licença maternidade. Hoje eu estou desempregada, mas eu trabalhei de carteira assinada. Então, você procura um profissional, ele vai verificar o período que a gente chama período de gozo, né? Se ela está ali assistida ainda, e se ela estiver dentro daquele prazo, ela vai requerer no INSS e também vai receber. Isso é muito importante a gente pontuar, porque muitas pensam, eu estou desempregada, não tenho direito. E, às vezes, não é assim. Mas, no caso, tem esse período depois que foi demitida, Isso. que está desempregada, mas ela precisa ter trabalhado quanto tempo? Ela precisa ter pelo menos uma contribuição para que ela consiga ter direito ao salário maternidade. Perfeito. Então, antigamente a gente tinha um período maior e hoje a gente, com as modificações da lei, a gente vai conseguindo esse benefício maior para cada gestante, né? Agora, nesse período que você se dedica, né, a essas demandas, tem alguma que te chamou a atenção, que você viu que realmente a informação ali fez a diferença? Sim. A gente tem casos específicos que é um assunto muito difícil, assim, da gente fazer avaliação. Mas existe um caso no escritório em que ela pediu demissão. E aí ela descobriu que estava grávida. E ela queria saber o que ela poderia fazer. Hoje, quando você fala em pedido de demissão, se ela pede demissão, ela pode sair do trabalho. Então, a empresa, em tese, não teria direito de cumprir com essa estabilidade dela. Ela pediu demissão, descobriu que estava grávida, se arrependeu. A demissão dela não foi feita da maneira correta. Então, quando você demite uma gestante, tem que ter o acompanhamento do sindicato. Se não teve esse acompanhamento, essa demissão tem uma falha. E essa falha pode ser revertida na justiça. Mesmo ela pedindo. Exatamente. Então, tem muita gente que, por exemplo, eu pedi demissão, descobri que eu estava grávida, vou deixar para lá. Não, procura um profissional.
Sempre que você tiver qualquer dúvida, procure um profissional. Ou aqui na Defensoria Pública, ou um profissional particular, porque existem casos e casos e só quem estuda e trabalha na área que vai entender, entendeu? Então não é genérico. Eu pedi demissão, perdi o meu direito. Nem sempre é assim. É importante, então, sempre realmente estar bem informado. Agora eu gostaria de saber, a gente já caminhando ali para o fim do nosso bate-papo, entre todos esses assuntos que a gente conversou, que a gente ressaltou, algo mais que você acha que merece destaque, que a gente deixou de mencionar? Acho que a gente conseguiu explicar bem, né? A gente falou ali sobre a possibilidade de demissão daquela gestante, a gente fala da estabilidade, da licença maternidade, de quando se dá início. Eu acredito que a gente, nesse pouco tempo que conversamos aqui, deixamos tudo muito bem explicado sobre o tema, né? E você, como profissional e mulher, qual o recado que você deixa? Eu dou o recado para todas as mãezinhas gestantes, aquela empregada gestante, que descobre a sua gestação, que tenha sempre em dúvidas, né, sobre o direito trabalhista, que ela procure, que ela saiba que a lei hoje tem modificações, que ela está resguardada, que a mulher, por ser gestante, não pode ser discriminada e que ela tem que buscar sempre os seus direitos, que às vezes a gente deixa para lá achando que não tem direito e é um direito do bebê, não é um direito dela. É um direito do bebê, porque a gente sabe o quanto é difícil, depois que a gente tem um filho, voltar ao mercado de trabalho, deixar aquele bebê. E é por isso que a lei hoje ampara essa mãe, essa empregada. Para finalizar, a gente muito destacou o direito da mãezinha, claro que merece toda a atenção, mas os pais também possuem direito, né? Também tem demanda sobre isso? Tem, mas assim, a gente sabe que a licença paternidade não é tão grande, né? Um momento é um menor, né? A lei hoje ela dá um resguardo maior para a mãe, realmente, mas o pai também tem o seu direito, tem o direito aos seus dias juntos do bebê, né? E sem falar que ele tem direito de acompanhar a gestante em todas as consultas, no parto, durante o parto. O pai não é convidado, o pai, ele é pai. Então, ele tem que estar, sim, presente dentro do hospital, dentro das consultas. É um direito resguardado pela lei da gestante, que ela precisa de um acompanhante. E se ela quer que seja o pai, vai ser o pai. Entendeu? Ele precisa informar a empresa com dias de antecedência. Olha, tal dia, tal horário, tem consulta da minha esposa, da minha namorada. Exatamente. A gente tem que lembrar também que a empresa não é adivinha. Então, a gente não pode chegar, hoje eu não vou por causa disso ou aquilo. Tudo tem que ser muito bem explicado e acordado, né? E lembrando que a mãe tem direito a levar o pai, né? E o pai tem direito a comparecer. Então, a gente leva para dentro da empresa para que a empresa se prepare e se organize antes daquela saída. Perfeito! E para mais informações, basta sempre acompanhar, ler os noticiários e buscar os profissionais. Exatamente. Michele, eu gostaria de agradecer a sua entrevista, suas orientações, a sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente. Trouxe aqui também a Cacá, né? Que está aqui Kailane, pegando e acompanhando também. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, coloco aqui à disposição, não só no direito do trabalho, mas como as comissões da OAB estão sempre à disposição aqui no que vocês precisarem sempre, tá bom? Perfeito. Eu conversei com Michele Ferreira, ela que é advogada trabalhista, faz parte da OAB. Muito obrigada mais uma vez. E olha só, gente, estamos finalizando mais uma edição do Entrevistas DPE. A gente sabe que a atual legislação trabalhista brasileira assegura uma série de direitos às mulheres grávidas para garantir que elas não sejam prejudicadas no mercado de trabalho devido à gravidez. E hoje a gente pode conhecer em detalhes um pouquinho mais desses direitos e também dessas obrigações. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigada. E se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube na sua plataforma favorita. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima!